Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática do pré-calouro pela Universidade do Estado do Amazonas. Eu sou o professor Cláudio Vitor e hoje nós trabalharemos dois assuntos em particular, que são função afim e função quadrática. A função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau, ela é reconhecida por sua lei de formação, mas não devemos esquecer que para que uma função esteja bem definida, nós também devemos conhecer o domínio, que é o conjunto de partida onde a gente toma elementos ou números favoráveis a x, e o conjunto de chegada, que é o contradomínio. Então, como definiremos uma função afim? Uma função afim é uma aplicação de R em R, tal que a todo número x real associa-se outro da forma ax mais b, onde a e b também são números reais, com a diferente de zero. Acompanhe aí os exemplos. Y igual a 3x mais 2. Nesse caso, nós temos o a igual a 3 e b igual a 2. Y igual a menos 2x mais 1. A igual a menos 2 e b igual a 1. Y igual a x menos 3. O nosso a vale 1 e o b menos 3. E mais um exemplo em que temos y igual a 4x, onde o coeficiente a é 4 e b é 0. O gráfico de uma função afim é uma reta e, como tal, são necessários pelo menos dois pontos para descrevê-la. Vamos tomar como exemplo a função real dada pela lei de formação y igual a 2x mais 1. Então, podemos atribuir valores arbitrários à variável x e verificar o valor correspondente em y, tomando assim um par ordenado e representando esse par ordenado no plano cartesiano. Acompanhe. Y igual a 2x mais 1. Então, para x igual a 0, teremos y igual a 1. Para x igual a 1, teremos y igual a 3. Assim, dois pontos do plano cartesiano estão definidos sobre a lei de formação dessa reta. 0, 1, 1, 3. Plotando esses pontos no plano cartesiano, descrevemos essa reta. Outro exemplo. Y igual a menos x mais 3. Então, da mesma forma, tomaremos valores arbitrários para x e acompanharemos o valor correspondente em y. Para x igual a 0, y é 3. Para x igual a 1, y é 2. Então, descrevemos esses pares ordenados no plano cartesiano e traçamos a reta pelos pontos 0, 3, 1, 2. Na construção do gráfico, nós vimos dois pontos importantes, que é onde a reta intersecta os eixos coordenados. Esses pontos estão relacionados aos coeficientes a e b que nós vimos lá no início da definição. Esses coeficientes recebem dois nomes particulares. O coeficiente a é chamado de coeficiente angular da reta e o coeficiente b, coeficiente linear. Interpretando geometricamente esses coeficientes, nós vamos verificar que o coeficiente b, o coeficiente linear, é onde a reta intersecta o eixo ordenado, ou seja, o eixo vertical, o eixo dos y. Já o coeficiente a, ele vai ter uma relação sobre a inclinação, o ângulo que a reta faz com o eixo x. Esse valor também, sobre o coeficiente a, define o que nós vamos chamar de zero da função. O que é o zero da função? É o valor do domínio, o valor de x, que torna essa função identicamente nula, ou seja, igual a zero. Então, é o mesmo que resolver a equação ax mais b igual a zero. Como se trata de uma equação do primeiro grau, basta isolar a variável. Então, ax igual a menos b, x é igual a menos b sobre a. Esse é o zero da função. O coeficiente angular da reta também é responsável pela sua caracterização como crescente ou decrescente. Sendo positivo, a função é crescente, ou seja, se aumenta o valor de x, aumenta o valor de y. Se o coeficiente a for negativo, a função passa a ser decrescente.
À medida que x aumenta, o y diminui. Essa informação do crescimento e decrescimento é importante para o que nós vamos tratar agora, que é o estudo do sinal da função afim. Então, ele está relacionado a esse valor do coeficiente angular. Então, quando a função é crescente, basta você olhar para a raiz, que nós já vimos que é menos b sobre a. À direita dessa raiz, a função é sempre positiva, ou seja, se x é maior que menos b sobre a, f de x é maior que zero, e se x é menor que menos b sobre a, f de x é menor que zero. Da mesma forma, se o coeficiente a for negativo, nós teremos o comportamento inverso. Se você anda à direita da raiz, ou seja, se x é maior que menos b sobre a função passa a ser negativa. E se x é menor que menos b sobre a função passa a ser positiva. Acompanhe aí. Verifique nesse exemplo. F de x igual a 2x menos 1. Então, a primeira observação, o coeficiente a é igual a 2. Ora, ele é positivo, ela é crescente. Agora é só olhar para a raiz. Menos b sobre a, ou 2x menos 1 igual a zero. X igual a meio. Como ela é crescente, à direita da raiz, positivo. E à esquerda da raiz, negativo. Nesse próximo exemplo, podemos verificar que o coeficiente a é negativo, é menos 2. Ora, determinando sua raiz, menos 2x mais 4 é igual a zero. X é igual a 2. O fato do coeficiente a ser negativo define a função como decrescente. Assim, à direita da raiz, o sinal é negativo e à sua esquerda o sinal vai ser positivo. Então, à direita de 2, o sinal da função é menos e à esquerda de 2, o sinal da função vai ser mais. Vamos resolver uma questão agora da Unesp. Acompanhe aí. A tabela indica o gasto de água em metro cúbico por minuto de uma torneira aberta em função do quanto o seu registro está aberto, em voltas, para duas posições do registro. Então, na primeira coluna você tem a volta e na segunda o volume. Então, para meia volta, 0,02 metros cúbicos. E para uma volta, 0,03 metros cúbicos. Sabe-se que o gráfico do gasto em função da abertura é uma reta e que o gasto de água por minuto, quando a torneira está totalmente aberta, é de 0,034 metros cúbicos. Portanto, é correto afirmar que essa torneira estará totalmente aberta quando houver um giro no registro de abertura de uma volta completa e mais. Vimos no nosso problema que é uma reta que está definindo o consumo em relação ao número de voltas. Então, vamos chamar essa função de g de x, seja g de x igual a ax mais b. Devemos determinar os coeficientes a e b pelos valores determinados na tabela. Então, podemos calcular o coeficiente angular usando a variação de y pela variação de x, ou seja, calcular ΔY sobre ΔX. Assim, o coeficiente a vai ser determinado da seguinte forma: 0,03 menos 0,02 dividido por 1 menos meio. Ora, isso daí vai dar 0,01 dividido por meio, que dá 0,02, que é o nosso coeficiente angular, o nosso A. Substituindo em y igual a ax mais b, agora conhecido o valor de A, uso qualquer uma das informações anteriores dos dois pontos e determino o valor de B. Acompanhe, 0,03 é igual a 0,02 mais B. Ora, B vai ser igual a 0,01. Assim, temos o coeficiente B definido e a função também, y igual a 0,02x mais 0,01. Ora, ele quer o valor para que a torneira esteja completamente aberta, cujo volume é de 0,034. Igualando essa função a 0,034, obtemos o valor de x,
0,034 é igual a 0,02x mais 0,01. Assim, 0,02x é igual a 0,024. X é igual a 1,2, ou seja, uma volta mais 0,2 da volta, que corresponde a 1/5, que é a nossa letra B. Vamos lá para mais uma aplicação. Seja uma função afim, f de x, cuja forma é f de x igual a ax mais b, com a e b números reais. Se f de menos 3 é igual a 3 e f de 3 é igual a menos 1, os valores de a e b são respectivamente. Apesar de poder usar nessa questão o mesmo recurso que nós resolvemos ainda há pouco, ou seja, usar o a igual a ΔY sobre ΔX, aqui nós vamos fazer uma resolução envolvendo o sistema. Como foi dado por hipótese no nosso problema que f de menos 3 é igual a 3 e que f de 3 é igual a menos 1, e que essa função é uma função afim, da forma y igual a ax mais b, substituindo essas coordenadas nessa lei de formação, determinaremos duas equações, menos 3a mais b igual a 3 e 3a mais b igual a menos 1. Resolvendo esse sistema, subtraindo membro a membro essas equações, ficaremos com 6a igual a menos 4, onde concluiremos que a é igual a menos 2/3. Achado o valor de a, substitui em qualquer uma das equações e encontramos o valor de b, igual a 1, que é a alternativa E da questão. Vamos verificar mais uma aplicação da função afim. Observe o exercício. A função f de r em r satisfaz as condições. F de 1 é igual a 2 e f de x mais 1 é igual a f de x menos 1 para todo número real x. Os valores de f de 14, f de 36 e f de 102 formam nessa ordem uma progressão geométrica. A razão dessa progressão é... Vamos à solução da nossa questão. Observe que f de 1 é igual a 2 e f de x mais 1 é igual a f de x menos 1. Ora, é fácil concluirmos que f de 2 é igual a 1. Basta substituirmos o x por 1 na função. Ficaremos com f de 2 igual a f de 1 menos 1. Outra informação importante nessa questão é avaliarmos que a diferença entre f de x mais 1 e f de x é igual a menos 1. Isso vai nos determinar que essa diferença não depende de x. Então, podemos afirmar que essa função é da forma ax mais b. É uma função afim. Desse modo, podemos obter o coeficiente angular dessa função, calculando ΔY sobre Δx. Então, vamos determinar o coeficiente angular fazendo f de 2 menos f de 1 sobre 2 menos 1. Ora, como f de 2 é 1 e f de 1 é 2, teremos 1 menos 2. O denominador é igual a 1. Assim, o coeficiente angular é menos 1. Encontrado o coeficiente angular, para determinar o coeficiente linear, basta usar qualquer um dos dois pontos que nós já determinamos. Assim, podemos determinar 2 igual a menos 1 vezes 1 mais b, onde encontramos b igual a 3. Lembre-se que ele afirma que f de 36 e f de 14 são termos da PG, e ele quer a razão dessa progressão geométrica. E para fazer a razão dessa progressão geométrica, é só determinar o quociente entre dois termos consecutivos. Assim, f de 36 vai ser dado por menos 36 mais 3, e f de 14 como sendo menos 14 mais 3, que é igual a 3, o valor pedido na questão. Assim como a função afim, a função quadrática também é uma função polinomial, só que agora uma função polinomial do segundo grau. Então ela é uma aplicação de R em que cada elemento x do conjunto dos números reais
estará associada a um elemento y da forma ax² mais bx mais c, onde a, b e c são números reais com a diferente de zero. Então, tal qual nós fizemos com a função afim, aqui partiremos inicialmente para o reconhecimento. Vamos reconhecer esses coeficientes como exemplo dentro dessas funções. Acompanhe. F de x igual a x² menos 3x mais 2. Coeficiente A é 1, coeficiente B, menos 3, e o coeficiente C é igual a 2. No próximo exemplo, 2x² mais 4x menos 3, temos o coeficiente A, 2, o coeficiente B, 4, e o coeficiente C, menos 3. No caso da função f de x igual a menos 3x² mais 5x menos 1, coeficiente A, menos 3, coeficiente B, 5 e coeficiente C, menos 1. Nesses três exemplos aí, essas funções são completas. Agora observe esse caso. F de x igual a x² menos 4. O coeficiente A é 1, o coeficiente B é 0 e o coeficiente C é menos 4. Menos 2x² mais 5x igual a f de x é a nossa próxima função, também completa. Observe que o coeficiente C é igual a 0 aí, sendo A igual a menos 2 e B igual a 5. E por fim, f de x igual a menos 3x², onde o coeficiente A é menos 3 e os coeficientes B e C iguais a 0. Vamos olhar para o gráfico agora da função quadrática. Na função quadrática, o gráfico é uma curva especial que nós damos o nome de parábola. Diferente da função afim, que é uma reta, e são suficientes 2 pontos para defini-la, no caso da parábola, nós teremos um pouquinho mais de trabalho. Essa ideia será amadurecida durante a aula. Vamos acompanhar essa construção na tomada de pontos, como fizemos na função afim. Acompanhe aí. Construir o gráfico da função y igual a x² menos 1. Então, atribuiremos valores para x e acompanharemos o comportamento de y para esses valores. Então, quando x vale menos 3, o y é 8. Então, lá no plano cartesiano, nós temos o par ordenado menos 3, 8. Para x igual a menos 2, o y é 3. E assim o ponto menos 2, 3. Para x igual a menos 1, o y é 0. Para x igual a 0, o y é menos 1. Para x igual a 1, o y é 0. Para x igual a 2, o y é igual a 3. E para x igual a 3, o y vai ser igual a 8. 3² menos 1, 8. Então, tem o par ordenado 3, 8. Então, esses pontos são colocados no plano cartesiano e é essa curva que é destacada. Vamos para mais um exemplo. Podemos observar que os pontos nesse segundo exemplo determinaram uma curva com a abertura voltada para baixo. Essa abertura, dentro da parábola, a gente dá o nome de concavidade. E é o coeficiente A que vai determinar se ela tem uma concavidade para cima ou para baixo. Na construção do gráfico, nós vimos que a curva ela vai ter uma abertura para cima ou para baixo. Quem vai determinar essa abertura, que nós vamos chamar de concavidade, é o coeficiente A. Se o coeficiente A for positivo, a concavidade é para cima. Se o coeficiente A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Essas informações são importantes para a gente já prever a construção ou o tipo de gráfico que nós esperamos pela função, pela lei de formação da função dada, ok? Outra informação importante são os zeros ou raízes da função, que assim como no caso da função afim, é você verificar quais são os valores de x que tornam essa função igual a zero, que torna o y igual a zero. Aí você pega a lei de formação, ax² mais bx mais c igual a zero. Ora, quando você faz isso, você recai na equação do segundo grau, cuja resolução você pode fazer pelo método ou fórmula de Bhaskara, ok? Também, o que é importante dentro dessa curva, um ponto crucial, é o vértice. Esse vértice é o lugar onde a parábola muda o seu comportamento. Por exemplo, se você olhar a concavidade voltada para cima,
a curva tem um decrescimento até chegar no vértice e a partir dele começa a crescer. Ora, esse vértice ele tem coordenadas especiais, que são x do vértice e o y do vértice. O x do vértice ele é calculado por menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Podemos resumir essas situações em 6 possíveis, que estão relacionadas à concavidade, ou seja, ao coeficiente a, e ao valor do discriminante, ao delta, que vai inserir a ideia das raízes dessa função. Sabemos que na equação do segundo grau, no conjunto dos números reais, ou você não tem solução, se o delta for negativo, ou você tem duas soluções distintas, se o delta for positivo, ou você tem duas soluções iguais, se o delta for igual a zero. Então, essas 3 condições aparecerão no gráfico. Então, acompanha aí. O primeiro, você está vendo a concavidade para cima e a parábola está tocando o eixo x em 2 pontos, que nós chamamos de P1 e P2. Então, nesse caso, o A é maior que zero e o delta também é maior que zero. No segundo exemplo, ainda com a concavidade para cima, o delta é igual a zero. Observe que ela só toca o eixo x em um ponto, que é o ponto de tangência. E esse ponto em particular é exatamente o vértice. No último, é quando você tem a concavidade voltada para cima e o discriminante negativo, o delta negativo. Assim, a parábola ela não vai tocar o eixo x. De modo análogo, a gente faz essa avaliação para o coeficiente a negativo, ou seja, quando a concavidade é voltada para baixo. Se o a for negativo e o delta positivo, estamos aí nessa primeira situação. A parábola toca o eixo x em 2 pontos e sua abertura é voltada para baixo. No segundo caso, o delta é igual a zero, então ela tangencia o eixo x. Tem 2 raízes reais iguais, que vai assumir o valor do x do vértice. Nesse último caso, nós temos o a negativo e o delta também negativo, ou seja, a parábola ela não vai tocar o eixo x, flutuando abaixo deste. Vamos olhar agora para a imagem da função quadrática. A imagem da função quadrática ela está relacionada à sua concavidade e ao vértice. Acompanhe aí. Se a for maior que zero, sabemos que a concavidade é voltada para cima. Nesse caso, o vértice é o ponto mais baixo dessa curva, que é chamado ponto de mínimo. Assim, a imagem está definida acima do y do vértice e nele próprio. Então, y vai ser maior que ou igual a menos delta sobre 4a. No caso da concavidade voltada para baixo, o coeficiente a menor que zero, a parábola vai ter no vértice o seu ponto de máximo. Assim, a imagem estará toda abaixo do y do vértice. Então, o conjunto imagem, nesse caso, vai ser y menor que ou igual a menos delta sobre 4a. Essa informação sobre a imagem é crucial para nós entendermos o estudo do sinal da função quadrática. O estudo do sinal, tal qual nós vimos o gráfico, vai depender da concavidade também. Então, nós vamos avaliar, primeiramente, acompanhe, para A maior que zero e delta positivo, nós teremos a concavidade voltada para cima, tocando o eixo x em 2 pontos. Observe que à esquerda da primeira raiz, nós temos o sinal positivo, a curva está acima do eixo. Entre as raízes, a curva está abaixo, portanto, a função tem sinal negativo. E à direita da segunda raiz, à direita da maior raiz, a função está acima do eixo, portanto, o sinal é positivo. No caso de delta igual a zero, já sabemos que a parábola tangencia o eixo x. Se a concavidade é voltada para cima, ela não vai atravessar esse eixo, não admitindo valores negativos. Então, ela é positiva à direita e à esquerda dessa raiz. E no último caso, se o delta for negativo, a parábola vai estar flutuando acima do eixo x, tornando todos os valores da função positivos. De modo análogo, efetuamos a mesma comparação com o A menor que zero, a concavidade voltada para baixo. Acompanhe. Se delta for maior que zero, nós teremos 2 raízes distintas. À esquerda da menor raiz, nós teremos a função sempre negativa. Entre essas raízes,
nós estaremos acima do eixo x, a função é positiva, e a sua direita, negativa. No caso do delta igual a zero, a parábola tangencia agora abaixo, então ela assume somente valores negativos, com exceção da raiz, onde a função é nula. E no último caso, se o delta for negativo, com o coeficiente A também negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Assim, todos os valores da função são negativos. Nós vamos verificar algumas aplicações com essa função. Vamos verificar uma aplicação de função quadrática. Observe esse exercício. A expressão que define a função quadrática f de x, cujo gráfico está esboçado, é. Então, pede-se a lei de formação dessa função quadrática. Então, quando você quer determinar a lei de formação por meio de um gráfico, procure sempre identificar pontos desse gráfico. Então, olhando para esse gráfico, podemos verificar que essa função corta o eixo y em menos 4 e o eixo x em 1 e menos 2. Nesse caso, essa função está nos fornecendo o termo independente, o c, que é onde ela toca o eixo y, que é menos 4, e as raízes 1 e menos 2. Ora, sabendo que c é menos 4, as alternativas se reduzem a letra B e letra D. Mas eu também conheço as raízes, que é menos 2 e 1. Lá das equações do segundo grau, sabemos que a soma das raízes é sempre da forma menos B sobre A. E essa soma aí é menos 2 mais 1, que é menos 1. Então, devemos verificar qual dessas alternativas tem a soma igual a menos 1. Sendo assim, na letra B, a soma das raízes vai dar menos 2 sobre 1, que é menos 2, não é o que nós queremos. Na alternativa D, a soma das raízes vai ser menos 2 sobre 2, que é menos 1, como nós gostaríamos. Portanto, é a alternativa D. Vamos lá, para mais uma aplicação. Observe. A função f definida por f de x igual a x ao quadrado menos 2kx mais 29 para x real. Se f de x é maior que ou igual a 4 para todo número real x, o valor mínimo da função f é 4. Assim, o valor positivo do parâmetro k é. No enunciado da questão, nós vimos que ela é f de x é maior que ou igual a 4. Ou seja, 4 é o mínimo dessa função. Se é o valor mínimo, é o y do vértice. Então, nós vamos pegar menos delta sobre 4a e igualar a 4. Acompanhe. Menos delta sobre 4a é igual a 4. Como a é igual a 1, teremos menos delta sobre 4 vezes 1 igual a 4. Delta é igual a menos 16. Substituindo os valores de a, b e c fornecidos na função, teremos 4k ao quadrado, que é b ao quadrado, menos 4 vezes 29 igual a menos 16. Assim, 4k ao quadrado é igual a 100. K ao quadrado é igual a 25. Extraindo a raiz, teremos k igual a mais ou menos 5. Só que na questão pede o valor positivo do parâmetro k. Logo, o valor que nos interessa é k igual a 5, marcando a alternativa correta A. Na nossa aula de hoje, falamos de função polinomial do primeiro grau, função afim, e função polinomial do segundo grau, ou função quadrática. Levantamos em consideração a importância do estudo das raízes dessas funções, o estudo do sinal e a representação gráfica, a representação geométrica dessas funções. Quero salientar a importância do estudo de vocês em relação a exercícios com esses assuntos e que você faça os devidos aprofundamentos. Um bom estudo para vocês e nos encontramos na próxima aula.